Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Também saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glórias ao nome do Senhor. É motivo de alegria nós nos encontrarmos reunidos nesta noite na presença do Senhor, podendo bem dizer, exaltar o seu nome e glorificá-lo na beleza da sua santidade. Sabemos que cada um de nós, se estamos aqui, não é porque nós merecíamos e nem tão somente porque assim nós planejamos, mas é porque grandes coisas fez o Senhor pela nossa vida. Cada um de nós que estamos aqui, nós temos na nossa matéria um fôlego que não nos pertence. O Senhor, Ele nos sustentou até aqui. A misericórdia e a graça do Senhor é que nos permitiu respirar, nos permitiu nos colocar sobre os nossos pés, nos permitiu ter saúde. Ele despertou em nosso coração o desejo de nessa noite estar em sua presença, e o Espírito de Deus, Ele está no meio de nós para operar na nossa vida. Se tão somente o nosso coração ele se abrir para o Senhor, nós sentimos o seu mover, e Ele nos quer lapidar aqui nesta noite, para que nós venhamos ser vasos conforme bem agradem aos seus olhos fazer. Glórias a Deus. Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo nessa noite, no livro dos Provérbios, amados, capítulo de número 1, a partir do verso de número 20. Provérbios, capítulo de número 1, verso de número 20 até o verso de número 23 para a nossa meditação nessa noite. Aleluia! Glórias a Deus! Provérbios, capítulo de número 1, a partir do verso de número 20. Quando Jesus descer nas nuvens com seus anjos, os meus joelhos sobre a terra devem estar, meu coração e a minha alma devem estar em oração. Oh, que prazer a minha alma sente agora, pois eu sei que não demora. Jesus vem buscar-me aqui, irei cantar como os anjos em seu louvor, jubilar de emoção, louvar a glória do Senhor. Glórias a Deus. Provérbios capítulo 1, verso 20 é um convite e exortação da sabedoria. Diz-nos assim a palavra do Senhor: a suprema sabedoria altisonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Amém? A igreja pode se assentar, desocupa as suas mãos, aplauda o nome do Senhor pela sua palavra e glorifica o nome dele nesta noite. Glórias e honra seja dada ao nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Amados, o livro dos Provérbios, quando nós nos colocamos a meditar nele, nós vamos ver diversos conselhos da parte do Senhor, para todos aqueles que querem assim aprender a se portar com sabedoria, com decência, com inteligência, diante da presença do Senhor.
E este início do livro, quando nós nos colocamos a meditar aqui na sua introdução, nós veremos a apresentação que o nosso irmão Salomão ele faz nesta primeira parte do livro. E ele vai dizer que estes provérbios eles foram escritos para que nós aprendamos a como nos portar, para ensinar ao sábio a sabedoria, ao prudente como se portar com prudência diante da presença do seu Criador. E o princípio geral que vai reger todo este livro dos provérbios, também chamado livro de sabedoria, é o capítulo de número 1, aqui no verso de número 7, quando Salomão ele vai escrever dizendo que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós nos colocamos a meditar nessas palavras, amados, é necessário que nós venhamos nos dar conta de que nós não estamos diante tão somente de ditados populares que talvez até nos serviriam para algum momento e para outros nós poderíamos os descartar ao nosso bel prazer. Mas quando nós nos colocamos a meditar nestas palavras, o Senhor ele está a nos trazer instruções para que nós venhamos adequar a nossa vida também no centro da sua vontade. Nós vamos ver no livro dos Provérbios que Salomão e também outros autores em especial, mas ao final deste livro vai trazer comparações de diversos personagens, diversos tipos de pessoas, e pelo menos 3 deles eles são destacados em diversos momentos. O Senhor ele nos traz a figura do sábio, daquele que se atenta à sabedoria. O Senhor ele nos traz a figura do simples, daquele que embora conheça palavras de sabedoria, ele não se dedica de uma maneira adequada a ela. Ele vive na sua vida corriqueira sem buscar adquirir a sabedoria com diligência. E o Senhor ele vai também nos trazer a figura do homem tolo, daquele que embora conheça a sabedoria, ele despreza a sabedoria, ele despreza o conhecimento. Bendito seja o nome do Senhor. E não há muito tempo eu estava ainda a conversar com um irmão em Cristo, e nós estávamos a comentar que muitas vezes quando nós meditamos nestes textos, nós meditamos no livro dos Provérbios, nós em muitos momentos, quando somos sinceros com nós mesmos, nós acabamos nos identificando com aquele homem tolo, nós acabamos nos identificando com aquele que ouve a sabedoria, mas que em muitos momentos a despreza. E neste terceiro congresso, desde o dia em que ficou definido que esta responsabilidade ela estaria sobre mim de transmitir aos irmãos a palavra debaixo da graça de Deus, muitas passagens elas passaram ao meu coração, mas o Senhor ele não tinha me confirmado uma palavra ainda. O Senhor ele me fazia lembrar a respeito do momento em que o Senhor ele estava a providenciar a ascensão de Davi ao trono, quando Saul ele pergunta por alguém que pudesse tocar a harpa, e o momento em que ele estava agora sendo assolado por um espírito mau da parte do Senhor, ele pudesse ser confortado. O Senhor ele me fazia lembrar das características as quais um homem que indicou o nosso irmão Davi, ele apontou daquele homem, um homem valente, um homem sisudo de palavras, temente ao Senhor, que o Senhor ele era
era com ele, e diversas outras passagens me passaram, mas o Senhor, Ele não nos quer falar aqui nessa noite, amados, somente da conduta que os varões, que os irmãos, eles precisam ter na presença do Senhor, mas o Senhor, Ele nos quer falar da conduta que todos aqueles que ouvem esta palavra da sabedoria, eles precisam ter diante da presença do Senhor, porque se quando nós lemos a palavra, nós somos confrontados por ela, muitas vezes nós nos vemos como os tolos ou como aqueles que ouvem a voz do Senhor, mas que não buscam com diligência se adequar ao conselho da palavra. O Senhor, Ele nos quer despertar nessa noite o desejo a que nós venhamos ouvir a voz da sabedoria que clama altissonantemente, e que quando nós ouvirmos esta voz a ecoar nos nossos ouvidos, o nosso coração ele não se endureça, mas que nós venhamos nos submeter à vontade do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, se o Senhor me quer fazer mais sábio em tua presença, então me direciona ao lugar que a tua vontade me quer conduzir, porque a minha vida ela está entregue nas tuas mãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E por isso o Senhor, Ele nos quer, amado, que nós consideremos que isto esta palavra não é a palavra de homem somente, esta é uma palavra inspirada pelo Espírito de Deus, não é um ditado popular, é algo que o Senhor Ele nos quer ensinar, nos quer lapidar, para que nós sejamos sábios em sua presença. Bendito seja Deus. E no primeiro verso que nós lemos nessa noite, o verso de número 20, o nosso irmão Salomão, ele vai escrever dizendo que a suprema sabedoria, ela clama altissonantemente, ela clama com grande voz, ela clama em voz alta nas ruas, e ela chama aqueles que quiserem atender ao seu chamado. E é interessante que nesta versão, nesta tradução da Bíblia, o nosso irmão João Ferreira de Almeida, ele vai deixar destacado com letra maiúscula a palavra sabedoria. Em diversos momentos nos livros dos Provérbios, em especial na sua primeira parte, até o capítulo número 9, a sabedoria ela será tratada com grande profundidade, mas em alguns momentos a sabedoria ela não será referida somente como a qualidade de alguém que é sábio e sabe aplicar este conhecimento que ele tem na sua maneira de viver. A sabedoria ela será personificada, e o primeiro desses momentos é aqui no capítulo 1, a partir do verso 20, quando a sabedoria é grafada com letra maiúscula, e a palavra vai nos dizer que ela clama, que ela chama, que ela grita: louvado seja o nome do Senhor. E o outro momento é no capítulo de número 8, quando também o sábio Salomão ele vai escrever dizendo que esta sabedoria ela chama, e esta não é a sabedoria humana. Nós não estamos falando aqui de você ir a uma faculdade, ir a uma instituição de ensino e adquirir um diploma, porque nós vemos muitos aí que vão adquirir o seu diploma e vão continuar sendo tolos, vão continuar não conhecendo o temor do Senhor. O temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria. Se não teme ao Senhor, não tem como ser sábio. Está fora de cogitação, está pior do que os demônios, porque a palavra nos diz que eles creem e eles estremecem diante da presença do Senhor. O primeiro passo é temer ao Senhor, e esta sabedoria personificada, sabe, Salomão ele escreve o capítulo 8 dos Provérbios
dizendo que antes mesmo que o mundo fosse gerado, ela estava junto do Senhor. Todas as coisas, elas foram criadas, e quando o soberano Deus, ele criava, mesmo que o pôr do mundo, a sabedoria estava em exercício. Bendito seja o nome do Senhor dos exércitos. Glória a Deus. E esta sabedoria que é exercitada, que foi exercitada por Deus na criação do universo, o nosso irmão João, ele vai se referir a ela quando ele escreve o Evangelho de Cristo no seu primeiro capítulo, dizendo que este é o Verbo que estava desde o princípio com Deus, que por ele todas as coisas foram feitas, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas um dia esta sabedoria, um dia este Verbo, ele encarnou, assim como Salomão, ele escreve no capítulo 1 e no capítulo 8 dos Provérbios, personificando esta sabedoria. João vai dizer que um dia o Verbo, a palavra, se fez carne, habitou entre nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses no capítulo 1, ele vai dizer que também por esta sabedoria, por Cristo, todas as coisas foram criadas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a imagem do Deus onipotente que se revelou a nós. Eis a sabedoria clamando. Quando Cristo ele vem, ali estava a sabedoria clamando. E como então o clamor da sabedoria: convertei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei abundantemente sobre vós do meu Espírito, vos farei saber as minhas palavras. Então os evangelistas eles vão escrever dizendo que Cristo, após ser batizado, após ele passar pela provação no deserto, o Espírito o conduziu, e ele começou o seu ministério pregando e dizendo: convertei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus ele escreve também, logo no primeiro capítulo, apresentando a soberania de Cristo. Ele vai apresentar a soberania de Cristo sobre diversas coisas. O Senhor é superior à lei, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior ao antigo concerto. E logo no capítulo 1 ele vai dizer que por ele, por esta sabedoria, todas as coisas foram criadas. Por ele todas as coisas elas subsistem. Bendito seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui para ouvir a voz da sabedoria que clama aos nossos ouvidos nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E quando eu lia logo neste primeiro verso, no verso de número 20 que nós lemos, o Senhor ele me fazia lembrar também do momento profético em que Isaías ele escreve o capítulo de número 55. E ele faz um convite geral à salvação, dizendo: ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde comprai sem dinheiro e sem preço o alimento que vós necessitais. E Cristo ele vai cumprir esta palavra em um momento de festa, quando João ele escreve o capítulo 7 e o verso 37 do Evangelho de Jesus, em que Cristo no meio da festa ele se coloca de pé e ele diz: olha, eu sou a fonte, vós que tendes sede, vinde às águas, vinde a mim e beba desta sabedoria. Se nós chegamos aqui nesta noite como nécios, como tolos, como aborrecedores da palavra, como aqueles que ignoram o chamado do Senhor, nós só vamos sair sedentos e como tolos, se o nosso coração ele desejar
se o nosso coração ele se endurecer, se nós nos chegamos aqui como simples, como aqueles que só ouvem, mas que não estão diligentes na palavra, como o nosso irmão pastor Sebastião, ele citou aqui, que está caminhando na areia movediça, não tem os seus pés firmados na rocha, a sabedoria ela clama altissonantemente aos nossos ouvidos, e ele diz: convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei sobre vós do meu Espírito, eu vos farei saber as minhas palavras. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E esta sabedoria, para que compreendamos, nós já falamos que ela não é nós adquirimos um diploma, nós adquirimos um grau de estudo. Esta sabedoria é o próprio Cristo na nossa vida, é o Espírito de Deus na nossa vida. E muitas vezes, amados, nós julgamos ter a sabedoria de Deus, mas nós nos portamos como sequer nós tivéssemos ouvido o chamado do Senhor. A sabedoria, ela não é como um conhecimento técnico que nós podemos adquirir e guardar na nossa gaveta e jamais o exercitarmos. Se nós tratamos assim a sabedoria de Deus, significa que nós não conhecemos a Deus. A sabedoria, ela tem por excelência um aspecto prático. Se nós somos sábios, nós acordamos com a sabedoria, nós nos deitamos com a sabedoria, nós caminhamos com a sabedoria, nós falamos com a sabedoria, nós nos calamos com a sabedoria, porque o Senhor, Ele em tudo nos ensina. Bendito seja o nome do Senhor. A sabedoria que nós falamos nesta noite é a sabedoria que nosso irmão Tiago ele vai escrever no capítulo de número 3, a partir do verso 13, dizendo que esta é uma sabedoria que ela é primeiro pura. O Senhor ele não está nos falando da sabedoria do mundo, que ele diz: olha, se vós tendes ainda contendas, espírito faccioso, se o vosso coração ele está planejar desta forma, com malícia, vós não tendes a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria animal e diabólica, nos diz a palavra do Senhor. A sabedoria de Deus, ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica, ela é cheia de misericórdia, ela é cheia de boas obras, nos diz a palavra do Senhor, porque é o Espírito de Deus que opera em nós a sabedoria. Não tem como ser um bom obreiro, um bom varão, um bom servo, se não tiver sabedoria. Não tem como ser uma boa obreira, uma boa serva, uma boa cooperadora da obra de Deus, se não tiver a sabedoria do Senhor. Em verdade, nós sequer conseguimos esperar as bênçãos futuras se nós não tivermos a sabedoria de Deus. Quando Paulo ele vai escrever aos Coríntios, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 18, ele vai começar a nos falar da sabedoria. Os nossos irmãos em Corinto, eles estavam vivendo um momento do ápice da filosofia. Aqueles que passaram pelo seu ensino médio, que estudaram nas suas escolas, vão ouvir falar a respeito de diversos filósofos da época, próximos ao momento em que Cristo ele se manifestou em carne, e eles se julgavam sábios, eles se julgavam entendidos. Os irmãos em Corinto, eles se julgavam conhecedores, mas Paulo vai começar a lhes escrever dizendo: olha, o Senhor ele sequer chama muitos dos sábios segundo a carne, muitos dos poderosos segundo a carne, porque eles já estão cheios da autossuficiência, cheios da soberba do mundo. E às vezes nós, que somos pequenos, queremos nos encher assim. Deus ele nos chamou não é porque nós somos autossuficientes, Deus ele nos chamou é porque o Senhor ele é especialista em escolher
unção, se você olhar para você e você ver somente a sua dependência diante do Senhor, que na sua carne não existe sabedoria, não se preocupe, este é o primeiro passo para você adquirir a sabedoria de Deus, é reconhecer que nós somos pequenos, falhos, dependentes inteiramente da graça. Bendito seja o nome do Senhor. E quando tu sentires esta fraqueza, esta dependência, não pare por aí, atente à voz da sabedoria celestial, porque o Senhor, Ele vai te fazer sábio. Bendito seja o nome do Senhor, porque logo na sequência, amados, quando Paulo ele começa a escrever no capítulo 2, ele não mudou o contexto, ele ainda está falando da sabedoria de Deus. Ele vai dizer, olha, o homem, ele não pode conhecer isto, ele não pode entender isto, mas nós temos a mente de Cristo. João, ele vai escrever a sua epístola dizendo que nós temos a unção do Santo, que tudo nos ensina, e é por isso que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são as que Deus ele preparou para aqueles que o amam. E se você não tem uma fé que consegue esperar nesta promessa do Senhor, é porque você ainda não adquiriu a sabedoria de Deus. Se você não tem uma fé que não consegue contemplar esta graça do Senhor, é porque talvez você ainda esteja desprezando a sabedoria. Porque se tu adquirires a sabedoria, a palavra vai nos dizer, o homem ele não consegue ver nem imaginar isso, mas Deus ele nos faz compreender, ele nos revelou pelo seu Espírito. É para isso que a sabedoria se manifestou, é para isso que o Verbo ele encarnou, é para isso que Cristo, como nas últimas instruções, ele dizia aos seus discípulos, olha, eu vou para o Pai, mas não vos preocupeis, eu vou enviar o Espírito da verdade, aquilo que eu tenho ele também vai receber esta incumbência de vos fazer lembrar, de vos ensinar, de vos fazer sábios, para que vós venhais desfrutar da minha salvação. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor nessa noite e glorifique o nome dele. Bendito